Olá, a literatura de cordel há muito tempo deixa as feiras nordestinas para se firmar como uma vertente poética tradicional. O poeta João Bosco Bonfim, estudioso do cordel, usa o gênero para dialogar com crianças e adolescentes. Em seu mais novo livro, Um Pau de Arara para Brasília, ele se volta ao imaginário da construção da capital. E é sobre isso que a gente conversa. Na Liga de Leituras, mais poesia, na análise dos livros Que País é Este, de Afonso Romano de Santana, e Melhores Poemas, de Armando Freitas Filho. O Leituras começa agora, conversando com João Bosco Bonfim. João, vamos começar falando um pouco sobre essa sua opção, né, de trabalhar as formas mais tradicionais da poesia nordestina, né? A tradicional, o cordel, o folheto de cordel. Você está lançando Um Pau de Arara para Brasília, dentro das comemorações aí do cinquentenário da cidade, né? Quer dizer, como é que você chega a essa opção de retomar essa tradição mais profunda da poesia nordestina? Há um verso do Drummond, que é um dos meus preferidos, que é uma história de: eu cansei de ser moderno, eu quero agora ser eterno, né? E todos nós que acabamos por estudar literatura nos últimos anos, somos presa de uma espécie de obrigatoriedade de modernismo. Então, assim, depois do modernismo não se pode fazer mais nada em termos de poesia que não seja pós-modernista, por exemplo, que não seja esteticamente mais avançado, que não seja antropofagicamente mais ousado, etc. E este era um conflito que eu tinha, porque de fato eu tive o prazer ou o defeito de fazer letras. Então, essas coisas a gente fica muito influenciado. Puxa vida, mas isso é maravilhoso e tal. E de modo que eu sempre quis negociar essa minha identidade de escritor. Então, eu tenho sido professor e tal por muitos anos, mas, assim, as formas tradicionais são as que me chamavam mais. É uma coisa assim, às vezes eu penso que o meu letramento literário se deu muito antes de eu saber ler, que foi ouvindo os versos do meu pai, dos mais antigos, lá no interior do Ceará. Então, digamos assim, eu tenho esse amor por essas formas. E aí eu acho que foi preciso alguma ousadia até mesmo para não fazer uma coisa, depois dos modernos, que não fosse exatamente imitar os modernos. E o que eu vejo assim é que de fato, quando a gente estuda, a escola tal, o classicismo, o neoclassicismo, de fato, assim, quando a gente vê poesia, a gente não pode pensar em escola, a gente pode pensar em grandes vertentes, talvez. Então, assim, talvez haja uma vertente da poesia lírica, uma vertente da poesia narrativa, uma vertente da poesia épica, etc. Então, para mim, o cordel representa um resgate da tradição poética e narrativa, que aí a gente remonta lá aos gregos, aos rapsodos, aos cantadores de história na Grécia. Então, assim, é um pouco isso, essa vontade de retomar esse fio narrativo. Que é uma vontade que já é despertada com o que se convencionou chamar de geração de 45, onde eles buscavam a tradição dentro de um discurso épico, né? Se pegar o João Cabral, o Péricles, o Ledo Ivo, ele tem... o João Cabral até fazer uma coisa assim, como poemas para serem lidos em voz alta, né? E tal, quer dizer, é dentro dessa tradição também. É um pouco essa ideia, e aí há várias coisas. Para mim, outra coisa fundamental é valorizar essa identidade nordestina no Brasil, que eu acho que é alguma coisa... É engraçado que quando a gente fala em literatura brasileira, fala numa literatura produzida no Centro-Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e quando ainda hoje se fala de um regionalismo. Mas o que é um regionalismo? Então, assim, como que eu vou dizer que o Graciliano é regionalista ou que, sei lá, chegou-se a falar que o Guimarães era regionalista ou que a Raquel era regionalista. Então, assim, o que de fato existe é que
a veia poética nordestina, ela é muito forte, particularmente nesse segmento da poesia narrativa. O Leandro Gomes de Barros, nos primeiros anos do século XX, ele chegou a produzir mais de 500 folhetos. 500 estão catalogados na Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma poesia de altíssima qualidade, se a gente for olhar, a lirismo, a épica. Então, assim, se não fosse as crônicas poéticas que os narradores de cordel fizeram, do Lampião, do Antônio Silvino, do Jesuíno Brilhante, por exemplo, a gente não teria notícia dos cangaceiros, porque os jornais convencionais da época não chegavam lá. Então a mídia, o jornal que relatava os fatos dos cangaceiros, ou até coisas, conflitos como, por exemplo, de western mesmo, né? Conflitos que Antônio Silvino chegou a ter com os ingleses na construção das estradas de ferro no Nordeste. Então, assim, a gente só fica sabendo disso se a gente lê o Leandro Gomes de Barros. Então, essa tradição é uma tradição que jamais deixou de existir e que, forjada ali no interior do Nordeste, me parece que essa questão do encapsulamento do Nordeste. Então, o litoral estava fazendo as coisas, as modernagens, os jornais chegaram e tal. Mas lá no interior da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará, essa tradição do cordel, ela, junto com o repente e tal, ela foi se sedimentando até que ela criou um caldo de cultura e ela pôde se expandir para o resto do Brasil. Eles chegavam até a se dizer repórteres, poetas repórteres e tal. E a questão da lírica desse pessoal, uma das coisas que me surpreendeu, porque na década de 70 o Fagner lança um disco, e dos trechos do disco, de uma das músicas que eu achava assim, brilhante, né, assinado pelo Fausto Nilo, ele dizia assim: nenhuma ave noturna tão triste não pode ser, eu sou igual ao tão triste onde ninguém quer viver. Depois eu vou ver que estava lá no Cancão de Fogo, no Leandro Gomes de Barros, né? Quer dizer, a própria influência que essas pessoas trazem, né? O Pavão Misterioso, que todo mundo, né, acredita ao Ednardo, é um folheto de cordel, né? Do João Ataíde. Quer dizer, essa influência desse tipo de poesia sobre a poesia, o próprio Morte e Vida Severina, ele tem um quê de cordel, embora seja um alto de Natal e seja muito baseado nas cantigas de pastoril, ele é um certo cordel, por ser uma narrativa, né, para ser dito em voz alta. E para ser dito em voz alta. Né? Que acho que essa que é a questão do cordel, você vai encontrar pessoas de idade que elas são capazes de narrar esses romances de ouvido, ou seja, eles não estão ali lendo. Hoje a gente tem todos os recursos da leitura, mas faz muito parte dessa cultura oral, que é você gravar um romance inteiro e repetir isso e dizer. Então tem um aspecto performático nisso, tem um aspecto de apresentação, e que, embora o sujeito não fosse um improvisador, um repentista, ele tinha muito orgulho em se apresentar como alguém que sabia uma narração dessa em versos. E aí você traz isso para Brasília. Você já tinha feito o Vaqueiro Voador, né, que é uma história que se passa aqui em Brasília também, né, o vaqueiro que vem para a construção de Brasília. E você agora traz também essa história de amor, né, entre Brasília e Assum Preto. E Assum Preto, né? Quer dizer, como é que está sendo esse seu trabalho também? Então, assim, o Vaqueiro foi essa experiência, digamos assim, essa ousadia de trazer a poesia de cordel para Brasília, atualizando. Então, assim, no romance do Vaqueiro Voador, eu faço todas as homenagens que eu poderia fazer a esses autores que me são caros. Então, no romance do Vaqueiro está lá presente o romance do Pavão Misterioso. E está presente também, se você olha, por exemplo, revendo esses dias Brasília, segundo Feldman, que foi o filme que me inspirou para fazer o Vaqueiro, tem lá alguém que fala, que havia aqui uns folheteiros. Então, assim, junto com todas as coisas que os nordestinos trouxeram, eles trouxeram a poesia de cordel para Brasília. E se você vai a Guariroba, você ainda vai encontrar na Feira da Guariroba
não apenas cordelistas, mas também repentistas, né? E se você passa na feira, na banca da rodoviária, na banca lá de baixo, há cordéis para vender. Então, assim, o que eu penso é em resgatar essa identidade nordestina em Brasília, que não é mais nordestina, o cordel já é do mundo, um dos maiores centros de pesquisa do cordel fica em Poitiers, na França. Então, assim, o cordel, exatamente porque essa vertente europeia foi reconhecida no Brasil, e o Raymond Cantel falou, opa, isso é que nem a literatura de cego que se fazia aqui. Então, para mim, tem a ver com esse resgate dessa identidade. O Vaqueiro conta a história de um vaqueiro que fica louco, aloprado, e voa, ei-lo caído de bruços, para o campo paramentado. E Um Pau de Arara para Brasília, eu quis contar a história da pré-história de Brasília. Então, a menina precocemente é batizada de Brasília, porque Brasília já existia há muito tempo antes de existir, né? A Missão Cruz e todas as determinações. Temos que fazer uma capital no centro do país. Então, num Pau de Arara para Brasília, eu recomponho também o Assum Preto, é um folheteiro que vem para Brasília, e o modo como ele conhece o seu par romântico, a Brasília, é lendo cordéis na feira. O modo como ela encontra um jeito de escapar da tirania é baseado num romance de cordel, e o modo como ele se reconhece em Brasília é também, a chave é Coco Verde e Melancia, a repetição dos versos de Dois Amantes Secretos. Enfim, são coisas que eu me sinto muito bem de resgatar essa identidade nordestina que existe nas pessoas aqui, que com certeza muitos desses migrantes vão se reconhecer. Você também resgata, de certa maneira, esse tipo de vertente poética em livros infantis, né? Uhum. Quer dizer, como é o trabalho da poesia para a criança, da poesia direcionada à criança? Acho que uma das primeiras coisas é a gente pensar que, antes de uma indústria editorial dizer assim, existe uma literatura para crianças, existe uma literatura para adultos, todos os cordéis, por exemplo, eles podem ser lidos e ouvidos para crianças e para adultos. Então, não existe essa distinção. E a outra coisa é que crianças adoram brincar com as palavras. Então, o cordel, como é a brincadeira com rimas, me pareceu uma linguagem muito apropriada para contar histórias para crianças. No caso, por exemplo, do Lobo-Guará de Hotel, é uma crônica, né? Uma crônica de um lobo, né, que vai acabar morando num hotel de luxo no centro de Brasília, né? E isso é uma anedota, é uma ironia. De fato, quando a gente lê os jornais de Brasília, de vez em quando a gente vê, uma jaguatirica foi encontrada numa casa no Lago Sul, ou um lobo-guará foi preso nas proximidades da entrada do parque da cidade. Enfim, são crônicas e assim, a crônica está lá como notícia ordinária de jornal, ninguém valoriza muito. Mas eu pensei, isso aqui dá um cordel, porque afinal de contas, o cordel é isso, ele lida com o mágico que nasce do cotidiano. Então, como é que numa cidade tão urbanizada, tão cheia de carros e de prédios altos, vai aparecer no centro da cidade um lobo? E isso acontece. Então, o cordel lida com isso. O modo como eu encontrei a proximidade do cordel para crianças é isso, que ele é o mágico que está no cotidiano, né? E isso acho que fala muito bem às crianças. O cordel, ele tem uma métrica, uma rima, a busca da rima, uma métrica, um ritmo muito, muito formal, né? Aquela necessidade de você usar as 8 dobras, as 8 páginas que se formam com a dobra do papel, né? Que determinava o volume de cada folheto e tal. Você se prende a isso ou você se permite alguns rompimentos dessa tradição mais profunda do cordel? Você tem razão, parece que essa tradição é muito arraigada e há certas pessoas que dizem assim, olha, se não tiver uma xilogravura na capa, se não forem cestilhas, não é cordel. Bom, então eu respeito as cestilhas, ouso de vez em quando quebrar o pé, então vai encontrar versos não de 7, mas às vezes de 8, às vezes de 5, né? Porque afinal de contas eu não sofri
a influência dos modernistas à toa, a gente pode mesmo fazer essas transgressões, mas eu entendo que o cordel ele não reside nem na capa, nem nas 8 páginas, ele reside justamente nesse molde que está no imaginário popular. Vamos contar uma história fantástica em versos. Então, assim, aí desse jeito o cordel pode estar na internet, pode estar sob o formato de um livro de capa dura, pode ter fotografia, enfim. O cordel é o que está na alma e no imaginário daqueles que sabem o que é o cordel. E o J. Bosch fala uma coisa assim, às vezes a gente escreve um livro e não sabe se vai vender, mas tem uns que a gente tem certeza que sabe que vai vender. Então isso é o quê? Porque um cordelista como o J. Bosch, ele sabe assim, o que cala na alma dos leitores de cordel. Ele sabe que certos temas e certos modos de tratar o tema, como a entrada da prostituta no céu, são coisas que vão, isso é um cordel. Então o cordel ele está nesses lugares. E aí a gente pode fazer umas ousadias de vez em quando, fazer quadras, fazer versos que não têm 7 sílabas, isso eu me permito fazer. É como faz o Ariano, né? O Ariano junta os cordéis para fazer o seu teatro, né? O seu teatro está muito preso a isso, né? Sei lá, muito baseado nisso, né? Um ideário do Hermelo Borba Filho, aquele ideário de se unificar as culturas, né? Quer dizer, o seu trabalho também migra por aí, né? Quer dizer, de tentar unificar a chamada cultura popular com a chamada cultura clássica, né? Quer dizer, na verdade, nunca houve uma separação, mas se convencionou muito esse discurso. Eu acho que é muita grandeza do Ariano Suassuna, quando uma vez que disseram, porque o episódio do gato você tirou de um cordel, o episódio... afinal, o que você fez? Eu fiz a peça, ora essa. Então, assim, não existe criação nem morte diante da poesia. Então, assim, modestamente, a gente tem que saber que a gente vai recriar e que a gente vai buscar as fontes. Tudo depende do que a gente escolhe. E no caso, a minha seleção, a minha escolha, recaiu sobre essa vertente, que é uma vertente lírica, uma vertente épica e narrativa da poesia que a gente vai encontrar no século XII. Então, assim, esse molde que você falou, que é a cestilha, esse verso, assim, ele era o chique do chique nos salões europeus do século XII. Então, hoje, porque isso está na língua do povo, isso não tem mais valor de poesia. Então, essas coisas estão aí e são ciclos que vão e voltam na nossa cultura. A quadrilha junina é uma representação de uma dança de salão francesa, né? Quer dizer, uma dança de casamento, né? Feita para... Né? As cavalhadas de Pirenópolis são a reconstituição das batalhas de Carlos Magno e hoje... Da guerra entre cristão e mouros, que está em Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos faz... que o drama dele é tão grande quanto a briga entre cristãos e mouros está lá. Que é uma briga que existe até hoje. Os Estados Unidos contra o Iraque e judeus contra muçulmanos ainda são as brigas que existem. Só que quando assim, uma coisa que me preocupa, não me preocupa, me encanta é como que essas tradições europeias, elas se abrasileiraram e se tornaram eventos que são muito caros ao povo, né? Se você vai a Pirenópolis e vê uma cavalhada, você vê como as pessoas se encantam, né? Dos cavaleiros aos cavalos, eu me admirei na última que eu vi, o entusiasmo que os cavalos vão para o jogo das argolinhas, que é um jogo medieval. Então, assim, como é que o medievo habita essa nossa contemporaneidade com essa disfarçatez, com essa intimidade, porque as pessoas de lá são íntimas dos cavaleiros. Então, os nordestinos são íntimos dos repentistas, que são os jornalistas da Idade Média, né? Então, todas essas coisas são as coisas que me encantam e que mostram o valor dessa cultura popular, no melhor sentido da palavra popular. Tá ótimo. João Bosco, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado, Maurício. Há uma característica presente em toda boa obra poética, a permanência. Mesmo falando de fatos e sentimentos pontuais, um poema real nunca perde sua cor, seu cheiro, seu sabor. Daí não chega a ser surpresa a atualidade da pergunta: que país é este? Feita por Afonso Romano de Santana há 30 anos e que dá título ao livro agora relançado pela Rocco.
É claro que o país mudou e já não sofre as dores de 2 décadas, dores refletidas no ano de 1980, quando foi escrito o poema que hoje se lê como um alerta à doentia possibilidade humana. Que país é este? Como todos os outros poemas do livro, fala de um tempo de opressão. Sua temática diz de exílio, morte, dores políticas promovidas e perseguidas pelos ditames da consciência. E se hoje o país que assustava o poeta respira liberdade, não conseguiu matar de todo o fantasma da opressão, agora mais social que política. Assim, paradoxalmente, vivemos o mesmo país de há 30 anos. E a lírica de Afonso Romano, usada para denunciar a sandice dos homens de mando, é uma fênix, sempre moderna, que nos espreita e nos alerta. A jovialidade do poema. Há um prazer adicional na leitura da poesia, suas surpresas. Deixar-se comover por um verso de 50, 100 anos é falar da juventude que envolve uma boa poética. E isso fica muito claro quando se lê uma antologia como Melhores Poemas de Armando Freitas Filho, organizado por Heloísa Buarque de Holanda e editado pela Global. O livro, claro, faz uma retrospectiva da obra que vem sendo construída há 50 anos e espanta por sobreviver aos modismos de tantas vanguardas tão vazias. Ainda menino, Armando Freitas decidiu se tornar poeta. Uma decisão que seria banal, não viesse atrelada à capacidade de digerir e versejar verdades. Assim, seus poemas foram se construindo como uma obra coesa e una. Armando passou por todos os sentimentos e rebeldias de seus colegas de geração, mas sempre se fez marcar por um sentimento maior, uma preocupação em deixar um legado vivo na literatura universal, e conseguiu vencer o desafio com a beleza que poucos poetas carregam. Poetas que sobrevivem ao tempo e às modas. Que país é este? De Afonso Romano de Santana e Melhores Poemas de Armando Freitas Filho. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.